Olá, eu sou José Manuel, aluno do curso de Pedagogia da turma 2017.1 e estarei fazendo a apresentação do plano de aula da disciplina de estágio do ensino fundamental. O componente curricular é História e o segmento ano ou turma é terceiro ano. A carga horária é 50 minutos. Sobre a questão dos objetos de conhecimento, iremos falar sobre o lugar em que vive, né? Estaremos falando do lugar em que vive e esses lugares abordam a produção dos marcos da memória, que são os lugares de memória, ruas, praças, escolas, monumentos, museus, todos esses serão abordados nesse plano de aula. São situações que eles podem observar no dia a dia, próximos às suas casas, ao ir para a escola, eles irão encontrar esses tipos de monumentos. As habilidades, códigos de habilidades a serem trabalhadas, identificar os marcos históricos do lugar em que vive e compreender seus significados. Esse é o primeiro das habilidades. A segunda, identificar os registros de memória na cidade, nomes de ruas, monumentos, edifícios, discutindo os critérios que explicam a escolha desses nomes. Sabemos que há determinados nomes, determinadas escolas que são fundadas, são criadas, e eles colocam em homenagem a alguém, colocam em homenagem ao prefeito, fulano tal que já faleceu, ao professor. Então, tudo isso dá para ser levantado e saber o motivo pelos quais esses nomes foram estabelecidos em determinada rua, em determinada escola. A competência, compreender a historicidade do tempo, no tempo e no espaço relacionando acontecimentos e processos de transformação e manutenção das estruturas sociais, políticas, econômicas e culturais, bem como problematizar os significados das lógicas da organização cronológica. Então, é essa a competência, na parte social, na parte política, na parte econômica e na parte cultural. Temos que entender que há essa necessidade de nós entendermos o espaço onde nós vivemos. Então, essa é a competência. Situações didáticas é apresentar aos alunos textos do livro sobre o assunto, o lugar em que vivemos para a leitura. Iremos trabalhar essa leitura desse texto, sobre essa situação, sobre o lugar onde nós vivemos, para eles contextualizar, para eles saberem, questão de rua, do bairro. É interessante saber onde se tiver quadra, dependendo da cidade, dependendo do lugar, temos essas nomenclaturas. E fazer a leitura das imagens solicitadas pelo professor sobre lugares em que possam apresentar suas cidades, residências, bairros e ruas, logo após fazer a colagem dos tipos de espaços públicos no caderno. É interessante sobre a questão das imagens, e elas serão apresentadas também como recurso, onde você poderá solicitar a todos os alunos que possam trazer imagens, nesses recursos, que é a próxima, que eu já vou falar. A gente vai solicitando que se trabalha o livro didático, o livro de história, figura com imagens de lugares que possam representar suas residências, figuras de cidades, bairros, ruas e casas que têm nomes significativos. Então a gente vai utilizar, por exemplo, eu trouxe algumas figuras, por exemplo, para simbolizar a rua, ele poderá trazer a figura lá da rua onde ele trabalha, e nessa figura lá da rua onde ele trabalha, ele vai saber a questão do nome, porque foi colocado aquele nome em homenagem ao fulano de tal, e assim por diante. Também de prédios, poderá trazer figura de prédios públicos, por exemplo, aqui eu estou apresentando a Previdência Social da cidade. Também de escolas, poderá trazer
Por exemplo, esta aqui é a escola técnica, que é uma escola de ensino médio, com uma estrutura gigantesca, que foi criado aí para poder abrigar os alunos do ensino médio na rede municipal de ensino. Também temos aqui a figura, ou a imagem da praça de eventos daqui da cidade. Interessante também eles trazerem, as cidades sempre tem praças, tem inúmeros lugares, então eles poderão trazer. Aqui também o portal da cidade, né? Onde temos o portal da cidade e também aqui uma igreja, né? Uma igreja localizada em determinado bairro. E para a avaliação nós temos participação dos alunos na realização das leituras do assunto do livro didático e realização das atividades propostas, com as figuras. Então existem inúmeras formas de se trabalhar. É interessante que o plano ele também é flexível, poderá ser mudado, e isso aí são as sugestões que nós temos para trabalhar o plano de história do terceiro ano do ensino fundamental. Muito obrigado.